Olá e bem-vindos. Hoje temos aqui um documento algo invulgar para analisar. Uma carta, não é? Supostamente do Benjamin Netanyahu. Exato, uma carta satírica dirigida ao Comitê Nobel. E o título, bem, o título já diz quase tudo. A Paz segundo Netanyahu. Uma carta ao Comitê Nobel. Escrita com caneta de artilharia. Sim, essa imagem inicial, a caneta de artilharia, define logo o tom. Não vai ser uma abordagem muito pacífica, digamos. Pois não. A nossa ideia hoje é mesmo essa. É olhar para esta sátira, para o humor, que é bastante cáustico, e perceber as críticas que estão ali escondidas ou nem por isso. Exatamente. E o ponto central da carta é uma proposta, no mínimo surpreendente, nomear o Donald J. Trump para o Prémio Nobel da Paz. É logo a abrir, não é? Quer dizer, estabelece imediatamente o tom irónico. E a carta, claro, avança com os argumentos para isto. Os méritos. O primeiro mérito que a carta aponta é aquela tentativa do Trump de conseguir um acordo israelo-palestiniano. Ah, sim. A parte em que ele tentou fazer isso, sem falar com os palestinianos. É exatamente. A carta até faz uma comparação bastante gráfica. É como mediar um divórcio ouvindo só um dos lados. É uma analogia que, pronto, que dispensa grandes comentários sobre a eficácia diplomática, pelo menos na visão satírica do texto. A crítica é bastante óbvia aí. E continua nessa linha. A seguir menciona a estabilidade deixada no Afeganistão depois da saída americana. Sim, a exemplar estabilidade, referindo-se, claro, à ordem que os talibãs impuseram. É um uso clássico de ironia, não é? Pega-se numa palavra como estabilidade. E vira-se completamente o significado dela. Exato. Transforma-se numa crítica às consequências daquela retirada. Não é a estabilidade no sentido de paz, mas sim uma ordem pela força que surgiu depois. É muito eficaz essa inversão. Depois, o texto fala da política externa do Trump. Aquela imprevisibilidade toda. E argumenta de forma sarcástica, claro, que essa imprevisibilidade talvez tenha evitado mais guerras por distração. Sim, tipo as lutas com a CNN ou o desconhecimento geográfico que às vezes parecia ter. Mais por isso do que por uma estratégia diplomática pensada. É essa a piada, vá. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante quando compara com Obama. Ah, sim. A carta lembra que o Obama recebeu o Nobel da Paz numa altura em que os Estados Unidos ainda estavam envolvidos em ações militares importantes. Pois é, e a sátira vai ao ponto de sugerir, com muito sarcasmo, a criação de um Nobel da Paz condicional. Sim. Um prémio baseado em intenções futuras, ou, como diz o texto, apresentações PowerPoint promissoras. Quer dizer, É claramente a gozar, mas toca num ponto sensível, não é? Sobre os critérios do Nobel da Paz. sem dúvida, questiona essa possível distância entre as aspirações que o prémio reconhece e a realidade, muitas vezes complexa, no terreno. A carta usa essa tensão, que já é antiga, para sublinhar o que considera ser o absurdo da nomeação do Trump, quase a insinuar que os critérios são flexíveis. Ou talvez politicamente influenciados, é o que a sátira sugere. Funciona como um espelho que distorce, que exagera, para questionar o próprio prémio. E essa ideia do prémio condicional é o pico dessa crítica, não é? Sobre como a retórica da paz pode às vezes parecer mais importante que as ações. Precisamente. Continuando, a carta depois descreve a aliança Trump-Netanyahu. Chama-lhes a dupla dinâmica da pacificação. Sim, uma descrição carregada de ironia. O Trump a querer construir muros físicos. E o outro, o Netanyahu, a erguer o que a carta chama de muralhas de silêncio na ONU. Exato. E termina com aquela imagem visualmente forte. Um pinta-se de bronze, o outro pinta a realidade de cinzento e escombros. Uau! É uma imagem poderosa essa justaposição. É. Sublinha a diferença entre a imagem que projetam e as consequências que a carta lhes atribui. A sátira aqui não ataca só as pessoas, mas talvez um certo tipo de liderança. Uma liderança que, segundo o texto, usa uma retórica de força ou até de uma paz meio fabricada para mascarar outras coisas. É essa a ideia que passa. E a carta conclui, voltando a pedir a nomeação do Trump, e dá-lhe uns títulos. Sim, títulos como Profeta do Make War Look Like Peace Again. E ícone da diplomacia, em caps lock, uma referência óbvia ao estilo de comunicação dele no Twitter, imagino. Claro, mas a estocada final é talvez a mais abrangente. É verdade. Propõe que se o Trump não ganhar um Nobel da Paz, se cria um novo prémio,
o Nobel da Desfaçatez Internacional. E aqui vem a parte mais pessimista, ou talvez realista. Diz que para esse prémio somos todos candidatos. Exato. Isso alarga a crítica muito para além das figuras individuais. Passa a ser uma reflexão sobre o estado geral das relações internacionais, talvez. Portanto, o que esta sátira nos dá, para além do humor e da crítica a A ou B, é uma forma de olhar para como a linguagem da paz, da diplomacia, pode ser manipulada. Ou percebida como estando desligada da realidade? Sim. Analisar um texto destes mostra bem o poder da sátira. Não só para criticar, mas para nos fazer pensar sobre os nossos próprios padrões, as nossas expectativas, sobre liderança, sobre o que é a paz. Exatamente. A sátira obriga-nos a confrontar certas hipocrisias que, se calhar, numa discussão mais séria, mais direta, nós tenderíamos a justificar ou ignorar. Permite tocar em pontos sensíveis de forma indireta, mas que fica a ecoar. Fica. Fica então essa questão no ar, lançada por esta peça. O que é que diz sobre os nossos tempos? Esta ideia de um Nobel da Desfaçatez Internacional, para o qual todos seríamos candidatos. É algo para ficarmos a pensar. Fica a reflexão. Fica. E com isto, fechamos a nossa análise de hoje. Até à próxima.